A fala, professor Mairovich, ela casa exatamente com a apuração do jornal Folha de São Paulo de hoje sobre a percepção dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a essa declaração de Donald Trump. Tá no jornal de hoje, ministros do Supremo minimizam o post de Trump sobre Bolsonaro e descartam uma resposta, que é exatamente isso que o professor Mairovich estava falando. É tão nada a ver que nem merece uma resposta, de certa maneira, né, professor? Os magistrados disseram aqui a reportagem que não há medidas concretas tomadas pelo presidente americano e, portanto, declarações seriam declarações. É uma narrativa política, que é o jogo do Donald Trump. Eles não vão entrar nesse jogo, e vão seguir fazendo julgamento de maneira séria, como está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. No entanto, há a repercussão política de tudo isso. Né? Essa fala de Trump, eu acho que ela era muito esperada pelos bolsonaristas. Né? O presidente dos Estados Unidos, o todo-poderoso Donald Trump, sair em defesa de maneira clara, objetiva, para Bolsonaro, né? Ele levantar essa bandeira para Bolsonaro, e aí ele ainda fala que ele é inocente, fala que ele está sendo perseguido e fala, deixem ele em paz. Bom, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um personagem que está todo mundo de olho, porque pode ser justamente o candidato da direita à presidência da República, e tem aí também uma grande influência por governar o maior estado brasileiro, ele ontem republicou lá o texto do Donald Trump e escreveu: com a palavra o presidente Donald Trump, Jair Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro durante as eleições. Força, presidente. Bom, a gente já ouviu aqui do ponto de vista jurídico, mas queria saber do ponto de vista político, Sakamoto. Esse apoio de Donald Trump pode ajudar Bolsonaro aqui no Brasil? A resposta curta, Fabiola, é não. Né? A resposta longa é não de jeito nenhum. Não vai, né? O ministro Alexandre de Moraes está careca em dizer, sem trocadilho, saiu sem querer essa, está careca em dizer que ele não vai se deixar influenciar por conta disso. Ele falou, não vou para os Estados Unidos, se acontecer alguma coisa, pelo contrário. O pessoal não está entendendo. Para o bolsonarismo, uma sanção contra o Alexandre de Moraes vai ser algo, olha que maravilha, olha que coisa. Do ponto de vista eleitoral, político, social, você vai gerar uma identidade reativa, novamente esse termo, contra o Trump. Que falou, olha só, o Trump está movendo uma ação contra um juiz brasileiro, um ministro brasileiro, por conta de uma interferência entre os países. Né? Mas o Supremo não é bem quisto, mas até aí os políticos também não são. Né? O pessoal vai explorar isso. E o próprio Alexandre de Moraes deixou claro que ele não vai se dobrar por conta disso, ele não vai mudar. E é difícil imaginar que ele mudaria. Meu Deus, eu não vou punir, eu vou melhorar a dosimetria da pena por conta disso. Pelo contrário, ele falou, eu vou para a Europa, vou passar na Europa, não preciso passar nos Estados Unidos. E ele fala, eu não tenho propriedades nos Estados Unidos. Mas uma lei pode estender a cartões de crédito, a contas bancárias, tanto do Moraes quanto do ministro Supremo. Aí é o seguinte, se os Estados Unidos quiser entrar nessa e quiser dobrar e triplicar a aposta, tem um ponto. O Brasil, tem um ponto interessante que eu senti, o Brasil, ele tem um déficit comercial com os Estados Unidos muito representativo. Em outras palavras, os Estados Unidos ganham muito dinheiro com a gente. No déficit comercial, nos royalties enviados por empresas instaladas, empresas norte-americanas instaladas aqui, que mandam lucros para fora, sabe? O Brasil é uma galinha de ovos de ouro para os Estados Unidos. A questão jura que os Estados Unidos vai querer quebrar isso? Então é o seguinte, também, Fabiola, é de se esperar que haja um limite de atuação do próprio Donald Trump. Por quê? Para não criar um problema para os exportadores ou os investidores dos Estados Unidos também. Por quê? Porque aqui a gente foi taxado em 10% lá atrás. Por quê? Porque naquele cálculo maluco que o Trump inventou, a gente tem um déficit com os Estados Unidos. A gente exporta menos do que a gente compra. Então vai ter isso. Agora, eu acho também importante repetir, que nada disso, na minha avaliação, é pelo presidente Bolsonaro. É claro que o Trump adoraria ter um aliado, alguém alinhado a ele na presidência da República no Brasil, e que o que ele puder fazer no ano que vem, ele vai fazer. Só que, nesse exato momento, ele está de olho em algumas coisas mais específicas. Está pressionando o Brasil, ele está discutindo um acordo comercial novo com o Brasil por conta dessa questão das tarifas, e isso também entra na pressão.
ele está, ao mesmo tempo, pressionando o Supremo Tribunal Federal brasileiro, tal como ele pressiona a União Europeia, para não regular as Big Techs, para não regular, não demandar custos extras, né, em políticas por parte das plataformas digitais. Então, isso entra nessa jogada também. E, é claro, Alexandre de Moraes, ele é a figura que está responsável por boa parte dos processos envolvendo plataformas do Supremo. Então, ele acaba também sendo alvo. Agora, do ponto de vista, ou seja, é mais fácil essa sanção acontecer em decorrência de decisões do Moraes com relação às plataformas, e aí vai ser dentro dessa dinâmica, do que uma questão relacionada ao Bolsonaro. E o Supremo sabe disso e o Moraes sabe disso. Né? A questão não é o Bolsonaro. Então, para o bolsonarismo é ótimo. Ele vai vender, olha que coisa maravilhosa. Do ponto de vista prático, efeito quase nulo. Agora, do ponto de vista jurídico, eu fico pensando também, professor Mayrovich, o caso do Bolsonaro e dos seus aliados é um caso muito grave no nosso país, né? Uma tentativa de golpe. É esse o caso que está sendo analisado, além de outros, né? Mas esse é o foco principal neste momento. Quando a gente vê um político, um governador de estado, Tarcísio, como outros também, né, que saem em defesa de Bolsonaro, pode ter alguma consequência jurídica para o governador paulista, Tarcísio de Freitas? Olha, em primeiro lugar, Fabiola, é muito triste e é lamentável que um governador do estado de São Paulo não conheça a Constituição brasileira. Isso é muito ruim. Então ele diz que um caso criminal deve ser julgado pelo povo. Será que ele não sabe que no Brasil, pela Constituição, nós temos um poder judiciário e compete ao poder judiciário, uma vez acionado pelo Ministério Público, julgar o mérito, se ocorreu ou não crime. Não é o povo, como diz o Tarcísio, que deve decidir se o Bolsonaro é ou não é criminoso. Então, veja, o que ele faz? Ele simplesmente ignora a Constituição, se é que conhece, porque quem fala isso parece que não conhece o mínimo elementar. Isso vai se aprendendo já na escola de primeiro grau. Então, a partir do momento que ele fala ou expõe essa estultice, isso se torna muito grave sob o prisma de um Estado-nação com seus poderes constituídos. Ele é um chefe de um poder executivo estadual. É a mesma coisa que dizer, sobre determinada coisa, quem deve julgar não é o governo, quem deve apreciar, decidir o mérito administrativo não é o governador, mas o povo. Ora, nós temos mecanismos de consulta ao povo, que por referendo, por plebiscito, então nós temos o caminho da legalidade. E o que ele, governador Tarcísio, mostra é simplesmente uma ignorância contra a Constituição e fala a todos os cidadãos, não só do estado de São Paulo, que o Bolsonaro, sobre os crimes que estão sendo imputados a ele, são diversos e de gravidade: violação ao Estado democrático, a formação de organização criminosa, violação ao Estado de Direito, tantos crimes. Ele pega, não deve ser julgado pelo povo, num momento em que Bolsonaro já é inelegível. Então, onde está a Constituição? O governador acaba de rasgá-la por meio de uma manifestação que é uma manifestação de quem não conhece a Constituição, de quem não dá bola, pior, quem não dá bola para a Constituição. E, em síntese, Tarcísio começa a mostrar a cara. Antes ele era um disfarce.